Há pessoas que acordam todos os dias com a sensação de que estão traindo a si mesmas. Não porque não saibam o que é certo, mas porque repetem exatamente aquilo que juraram abandonar. Elas prometem, elas entendem, elas sofrem, e ainda assim voltam. O mais cruel nisso tudo não é o vício em si, é a lucidez que acompanha a recaída. Porque não estamos falando de ignorância infantil. Estamos falando de homens e mulheres que sabem das consequências, conhecem os danos, enxergam o próprio declínio e continuam. Isso não é falta de caráter, não é ausência de informação e definitivamente não é apenas um problema químico. É algo mais profundo. Sócrates, há mais de 2000 anos, já apontava para esse abismo quando afirmou algo que ainda hoje incomoda. Ninguém erra voluntariamente. Essa frase parece absurda à primeira vista. Como assim ninguém erra voluntariamente se o viciado sabe que está errando? Sócrates não estava negando o erro. Ele estava denunciando o auto-engano. O vício sobre essa luz não é um impulso cego. É uma decisão mal compreendida, sustentada por uma narrativa interna que faz o erro parecer necessário, justificável ou inevitável. O ser humano não se entrega ao vício porque ama a destruição. Ele se entrega porque confunde alívio com solução. Platão, discípulo de Sócrates, descreveu isso como uma alma em conflito. O desejo assumindo o comando enquanto a razão, enfraquecida, aprende a obedecer. O desejo, quando não é educado, transforma-se em tirano. E esse tirano não grita, ele sussurra. Sussurra no fim de um dia pesado, na solidão, no cansaço emocional, na promessa silenciosa de descanso imediato. Aristóteles observou que o verdadeiro perigo não está no primeiro erro, mas na repetição. O prazer e a dor moldam o caráter. Cada recaída não é apenas um ato isolado, é um treino, um condicionamento, uma aula prática sobre quem se está se tornando. E aqui entra a tragédia moderna. Vivemos numa época em que o vício não precisa mais se esconder. Ele vem disfarçado de hábito comum, de recompensa merecida, de anestesia socialmente aceita. Schopenhauer chamaria isso de tentativa desesperada de silenciar a dor de existir. Nietzsche diria que é a recusa em sustentar o próprio peso interior. Epicteto chamaria de escravidão voluntária. Mas Sócrates iria direto ao ponto. O vício prospera onde a vida não é examinada. Enquanto alguém não entende o que realmente busca quando recorre ao vício, continuará confundindo fuga com escolha. Este vídeo não é sobre motivação, não é sobre promessas emocionais e não é sobre força de vontade heróica. É sobre clareza. Porque, como ensinava Sócrates, quando a mente passa a ver com nitidez, o erro perde o disfarce e o vício começa a ficar sem argumentos. Há um tipo de prisão que não precisa de grades. Ela funciona em silêncio. E o mais perturbador, o prisioneiro acredita que escolhe permanecer nela. Sócrates nunca falou de vício como falha moral. Ele falava de algo mais desconfortável: confusão interna. Quando afirmou que ninguém erra voluntariamente, ele não estava absolvendo o erro, estava expondo sua verdadeira origem. O ser humano não se entrega ao vício porque quer se destruir. Ele se entrega porque acredita, ainda que por alguns minutos, que aquilo é o melhor que pode fazer. Essa crença é o centro do problema. O vício se mantém porque, em algum nível, parece razoável, parece necessário, parece merecido, parece inevitável. Sócrates chamaria isso de ignorância. Não ignorância de informação, mas ignorância de si mesmo. Na Apologia, ele afirma que sua missão era simples e perigosa: mostrar às pessoas que elas não sabiam aquilo que pensavam saber. O viciado sabe que aquilo o destrói, mas não sabe por que continua voltando. E enquanto essa pergunta não é enfrentada, o comportamento se repete com uma precisão quase matemática. O vício, sob a lente socrática, é uma decisão mal compreendida, sustentada por uma história interna que nunca foi examinada até o fim. É por isso que promessas falham.
É por isso que juramentos não resistem à próxima pressão emocional. Nada foi esclarecido, nada foi desmontado. Sócrates não oferecia respostas rápidas. Ele oferecia perguntas que corroíam o conforto. Perguntas como: o que exatamente você busca quando recorre a isso? Alívio? Controle? Silêncio? Punição? Do que está fugindo quando retorna? Essas perguntas são perigosas porque retiram o vício do campo do hábito e o colocam no campo da verdade pessoal. A maioria das pessoas não cai no vício por prazer, cai por cansaço de sustentar a própria vida sem anestesia. Aqui surgem os exemplos mais tristes. Homens que se dizem fortes, mas não suportam ficar a sós com a própria mente. Pessoas que usam o vício como pausa resistencial, como se dissessem, por alguns minutos, não quero ser eu. Sócrates diria que esse é o ponto exato onde a alma se perde, quando troca o exame pela fuga. Na República, Platão registra uma ideia herdada do mestre. Quando o desejo governa, a razão aprende a obedecer. O vício, então, não domina pela força, domina porque a razão foi treinada a justificar. Só hoje, depois eu paro. Eu controlo. Não é tão grave. Cada frase dessas não é fraqueza, é argumento mal investigado. Sócrates sabia, enquanto o erro parecer lógico, ele continuará sendo escolhido. Por isso ele afirmava que a pior forma de ignorância é acreditar que já se sabe o suficiente. O viciado não precisa de mais conselhos, precisa de clareza brutal. Clareza sobre o que realmente procura. Clareza sobre o custo real da repetição. Clareza sobre a mentira que sustenta o hábito. Sem isso, qualquer tentativa de abandono é superficial. É força sem direção. É disciplina sem verdade. E Sócrates foi implacável nesse ponto. A vida não examinada não merece ser vivida. Aplicado ao vício, isso significa algo ainda mais duro. Um hábito não examinado governa a vida inteira. Enquanto a pessoa não encara essa verdade, não importa quantas vezes tente parar, ela apenas fará pausas entre recaídas. O vício não teme promessas, não teme medo, não teme culpa. O que realmente ameaça um vício é uma pergunta bem feita. Sócrates não tentava convencer ninguém a mudar. Ele fazia algo muito mais perigoso. Levava a pessoa a entrar em contradição consigo mesma. E é exatamente isso que quase nunca acontece na luta contra um vício. As pessoas perguntam pouco e perguntam mal. Perguntam: por que eu não consigo parar? O que há de errado comigo? Por que sou fraco? Essas perguntas não libertam, elas reforçam o problema. Sócrates chamaria isso de perguntas que já nascem derrotadas, porque partem de uma conclusão não examinada. O método socrático, a maiêutica, funciona de outra forma. Ele não acusa, ele escava. Não pergunta por que você faz isso, mas o que você acredita quando faz isso. Essa mudança é decisiva, porque o vício não é sustentado apenas por desejo, mas por uma crença silenciosa. A crença de que aquilo traz algo indispensável, de que sem aquilo algo pior acontecerá, de que a vida, nua e crua, é insuportável. Sócrates sabia, enquanto essa crença não for exposta, o comportamento continuará parecendo lógico. Na Apologia, ele descreve como as pessoas preferem a ilusão à verdade, quando a verdade ameaça o conforto. O vício prospera exatamente aí. Ele responde às perguntas erradas com respostas prontas. É só estresse. Todo mundo faz. Depois eu resolvo. Agora não é a hora. Cada resposta dessas funciona como um selo de validade provisória. E o provisório vira permanente. Platão, ao registrar o pensamento do mestre, mostra que a alma entra em desordem quando evita o confronto interno. O desejo não vence a razão pela força. Vence porque a razão se recusa a perguntar até o fim.
O método socrático não aceita isso. Ele pressiona. O que exatamente você ganha com isso? Quanto tempo esse ganho dura? O que acontece logo depois? Se isso realmente resolvesse, por que a repetição? Essas perguntas não são morais, são lógicas. E o vício odeia a lógica sustentada. Aqui entram exemplos humanos dolorosos. Pessoas que não suportam silêncio, que não conseguem atravessar uma noite sem anestesia, que confundem descanso com esquecimento. Elas não são fracas. Estão apenas respondendo a perguntas que nunca foram formuladas corretamente. Kierkegaard chamaria isso de desespero repetitivo, fazer a mesma coisa esperando um efeito diferente. Não por estupidez, mas por medo de encarar o vazio que sobra quando o hábito cai. Michel Foucault, séculos depois, chamaria isso de falta de práticas de si. A incapacidade de governar a própria conduta porque nunca se aprendeu a observá-la são fuga. Sócrates faria algo simples e devastador. Sentaria diante da pessoa e a obrigaria a sustentar suas próprias respostas. E cedo ou tarde, a contradição surgiria. Isso me acalma. Por quanto tempo? Isso me ajuda a suportar a vida. Que tipo de vida exige isso para ser suportada? Nesse ponto, o vício começa a perder algo essencial: o disfarce de necessidade. Ele passa a ser visto como é, uma solução curta para um problema longo. O abandono real do vício não começa com abstinência. Começa com lucidez. Lucidez suficiente para perceber que aquilo que parecia escolha era apenas uma resposta automática a uma pergunta nunca enfrentada. Sócrates não prometia conforto após esse processo. Prometia algo mais raro: coerência interna. E onde há coerência, o vício começa a ficar deslocado. Existem quedas que não acontecem por fraqueza momentânea. Elas acontecem porque, por muito tempo, alguém ensinou o desejo a governar. Platão observou isso com precisão quase cirúrgica. Para ele, a alma humana não é um bloco único, ela é um campo de forças em tensão: razão, desejo, impulso. O problema começa quando essa hierarquia se inverte. Na República, Platão descreve o indivíduo dominado pelo apetite como alguém que não perdeu a razão, mas a colocou a serviço daquilo que o consome. O pior governo é aquele em que o inferior comanda o superior. O vício, sob essa lente, não é um inimigo externo, é um golpe interno de poder. A razão continua ativa, inteligente, criativa, mas agora trabalha para justificar, proteger e organizar a repetição. É por isso que pessoas brilhantes podem ser profundamente viciadas. A inteligência não as salva. Às vezes, as aprisiona ainda mais, porque o desejo aprende rápido. Ele aprende quais argumentos usar, aprende quando pressionar, aprende quando prometer descanso. Aristóteles percebeu algo ainda mais desconfortável. O desejo não domina de uma vez, ele é treinado. Na Ética a Nicômaco, ele escreve: tornamo-nos justos praticando atos justos, e injustos praticando atos injustos. O mesmo vale para o vício. Ninguém nasce dominado por um hábito. As pessoas educam o próprio prazer. Cada vez que alguém escolhe o alívio imediato, o corpo aprende, a mente registra, o caráter se ajusta. O vício deixa de ser exceção e passa a ser método. Aristóteles não falava em culpa, falava em formação. O que se repete, molda. O que molda, governa. E aqui surge uma das verdades mais tristes da condição humana. Muitas pessoas não estão lutando contra um vício, estão vivendo dentro de um caráter já deformado por ele. O prazer imediato passa a ser o critério silencioso de decisão. Não o bem, não a verdade, não a consequência. Nietzsche enxergou isso com brutalidade. Para ele, o vício frequentemente é um sintoma de algo mais profundo, a incapacidade de sustentar a própria intensidade interior. O homem prefere querer o nada a não querer.
O vício surge, então, como um substituto de sentido, uma ocupação para a alma que perdeu direção. Não é excesso de prazer, é falta de força para suportar a si mesmo sem anestesia. Platão chamaria isso de alma desordenada, Aristóteles de caráter mal treinado, Nietzsche de enfraquecimento da vontade. 3 diagnósticos diferentes, a mesma dor. Os exemplos humanos confirmam isso. Pessoas que já não sabem descansar sem estímulo, que confundem silêncio com vazio, que sentem angústia quando nada acontece. O vício não aparece porque a vida é difícil. Ele se instala quando alguém decide, repetidamente, que não vale a pena atravessar o desconforto. Aristóteles diria que essa escolha educa mal o prazer. Platão diria que ela entrega o governo ao apetite. Nietzsche diria que ela atrai a própria potência. O abandono real do vício aqui não começa com proibição. Começa com reorganização interna. A razão precisa voltar a governar. O prazer precisa reaprender seu lugar. O hábito precisa ser desmontado, não combatido no grito. Enquanto o desejo for tratado como inimigo, ele reagirá. Quando for tratado como força a ser educada, ele perde o controle absoluto. O vício começa a enfraquecer não quando é odiado, mas quando deixa de ser o centro em torno do qual a vida gira. Platão acreditava que a justiça na aula era cada parte ocupando sua função correta. Aristóteles acreditava que a virtude era fruto de treino consistente. Ambos concordariam num ponto essencial: onde o prazer manda, o erro se torna rotina. Há um momento silencioso em que o vício deixa de ser prazer e passa a ser refúgio. Não há euforia, não há alegria, há apenas fuga. Epícteto enxergava esse ponto com clareza estoica. Para ele, o problema humano não está nos eventos, mas na relação que se constrói com eles. Não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre as coisas. O vício nasce quando alguém conclui, ainda que sem palavras, que não é capaz de suportar certas sensações internas. Tédio, ansiedade, frustração, solidão. Esses estados não são fatais, mas para muitos tornam-se insuportáveis. O vício surge como uma terceirização da fortaleza interior, uma bengala emocional, uma interrupção artificial da dor. Epícteto diria algo desconfortável. Ninguém é dominado pelo vício, apenas cede o comando. Porque para o estoicismo, liberdade não é fazer o que se quer, é não ser escravo daquilo que se deseja. E aqui está a tragédia moderna. As pessoas confundem alívio com liberdade. Schopenhauer aprofunda essa ferida. Para ele, a vida oscila entre dor e tédio. Quando não sofremos, nos entediamos. Quando buscamos prazer, criamos novas carências. A satisfação não é durável, apenas remove temporariamente a dor. O vício encaixa-se perfeitamente nesta estrutura. Ele promete descanso, mas entrega dependência. O prazer vicia porque não preenche, ele apenas silencia. E quanto mais se silencia, menos o indivíduo aprende a escutar a si mesmo. Schopenhauer não via o vício como falha moral, mas como consequência de uma vontade cega, sempre faminta, sempre insatisfeita. A pessoa viciada não quer prazer, quer pausa existencial. Nietzsche entra como um golpe seco. Ele não tem piedade dessa dinâmica. Para ele, o vício revela algo ainda mais duro: a recusa em enfrentar a própria potência. Quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. O vício aparece quando o porquê desaparece. Quando a vida perde tensão criadora, quando o indivíduo já não se sente autor, apenas sobrevivente. Nietzsche desprezava tudo o que anestesia, religiões fracas, moral de rebanho e também prazeres que embotam. Não porque causam dor, mas porque impedem crescimento. O vício, nesse sentido, não destrói apenas o corpo, ele rouba a chance de transformação. A dor poderia ensinar, o vazio poderia apontar um caminho, o desconforto poderia gerar força, mas o vício interrompe esse processo. Epícteto diria falta domínio interno. Schopenhauer diria
excesso de vontade cega. Nietzsche diria, ausência de afirmação da vida. 3 visões, uma mesma conclusão. O vício prospera onde falta capacidade de permanecer consigo mesmo. Os exemplos humanos são devastadores. Pessoas que não suportam um dia comum, que precisam de estímulo para existir, que fogem do silêncio como se ele fosse um inimigo. Não é fraqueza momentânea, é incapacidade treinada. O abandono real do vício, aqui, exige algo raro: aprender a ficar. Ficar no desconforto, ficar no vazio, ficar na própria presença. Enquanto o indivíduo não suporta a si mesmo, qualquer libertação será superficial. Epícteto chamaria isso de treino da alma, Schopenhauer de lucidez amarga, Nietzsche de nascimento de força. O vício começa a morrer quando a pessoa descobre que pode atravessar o que antes evitava. E isso não é bonito, não é rápido, não é confortável, mas é real. Há algo perturbador que a ciência descobriu tarde demais. Aquilo que os filósofos já sabiam há séculos. O vício não começa no corpo. Ele começa na relação que o indivíduo estabelece consigo mesmo. Neurociência, psicologia comportamental e psiquiatria convergem num ponto desconfortável. Ninguém se torna dependente por prazer prolongado, mas por regulação emocional fracassada. O cérebro viciado não busca alegria, busca silêncio. Quando Sócrates dizia que o mal nasce da ignorância, não falava de falta de informação, mas de desconhecimento interior. Hoje a ciência chama isso de baixa consciência metacognitiva, a incapacidade de observar pensamentos, impulsos e emoções sem obedecê-los. O que Epicteto chamava de domínio interno, a psicologia chama de autorregulação. O que Aristóteles chamava de exis, hábito moral, a neurociência chama de circuitos neurais reforçados pela repetição. O que Nietzsche chamava de falta de porquê, a ciência chama de déficit de sentido existencial, associado a maior propensão a vícios, depressão e comportamentos autodestrutivos. Nada disso é abstrato. Estudos mostram que pessoas com maior tolerância ao desconforto emocional têm menor risco de dependência, independentemente de classe social, inteligência ou acesso à informação. Schopenhauer falava da dor e do tédio. A ciência chama isso de aversão ao estado neutro. O cérebro moderno foi condicionado a estímulo constante. Quando não há dopamina, surge angústia. Quando surge angústia, o corpo pede alívio imediato. O vício entra exatamente aí, não como escolha racional, mas como hábito de sobrevivência. Por isso, parar um vício sem mudar a estrutura interna é apenas trocar de prisão. A ciência comportamental confirma algo cruel. Quem abandona um vício sem desenvolver consciência, propósito e disciplina costuma substituí-lo por outro: comida, trabalho excessivo, relações tóxicas, validação social, consumo. Sócrates estaria satisfeito com essa conclusão, porque o verdadeiro inimigo nunca foi a substância, nem o comportamento, nem o objeto. Sempre foi a ausência de governo interno. A neuroplasticidade mostra: o cérebro muda quando o indivíduo permanece consciente no desconforto, não quando foge, não quando anestesia, não quando terceiriza a dor. É exatamente o que os filósofos chamavam de virtude. Hoje chamamos de treino neural deliberado. O vício perde força quando o sujeito aprende a observar o impulso, sem agir imediatamente. Não por moral, mas por clareza. O que antes parecia impossível torna-se apenas desconfortável, e o desconforto, quando não é evitado, ensina. A ciência não matou a filosofia, ela apenas confirmou o diagnóstico. O vício é a consequência visível de uma mente que nunca foi treinada para suportar a própria existência. E agora que você sabe disso, não por fé, não por motivação vazia, mas por razão, filosofia e ciência, fica apenas uma pergunta, simples, direta e incômoda. Se o seu vício desaparecer hoje, você está preparado para suportar quem você vai encontrar no silêncio que sobra?